Olá pessoal, tudo bem? Que Deus vos abençoe nesse dia. Eu estou aqui para celebrar com você e para dividir com você um momento muito especial na minha vida. Há 23 anos atrás, no dia 11/11/2000, eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral. E se passaram todos esses anos e eu me encontro aqui, hoje, como pastor presidente do Ministério Apostólico Anatote, mas na sua razão social, porque o Ministério Apostólico Anatote é um nome fantasia, na sua razão social, Igreja Metodista Renovada Anatote. Eu já venho pastoreando essa igreja durante alguns anos, eu sou um dos fundadores dessa obra, e quando eu olho para trás, um jovem de 25 anos, eu vejo como eu era imaturo, mas apaixonado por Jesus, pelas almas, pelo ministério. E se passaram todos esses anos. Hoje, com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de conhecimento e entendimento do verdadeiro querer do Senhor, eu estou aqui, vivendo essa fase de buscar em Deus voltar à essência. Porque à medida que os anos passam, tendemos a nos acostumar a fazer aquilo que estamos fazendo já há um bom tempo. E na maioria das vezes, a gente acaba perdendo um pouco daquela pureza, daquela inocência, daquela simplicidade. E se a gente não está sempre buscando o altar do Senhor, a gente acaba caminhando no automático. Se eu disser para você que ao longo desses 23 anos eu não pensei em parar, eu não estou sendo verdadeiro. Eu já pensei em parar. Não porque o Senhor me prometeu coisas e não cumpriu. Não porque o Senhor é infiel. Mas porque lidar com pessoas, lidar com a pressão das pessoas, lidar com os ataques do inferno é difícil, é delicado. Mas quando se tem uma chama dentro do coração, essa chama consome todo tipo de ferida e o Senhor nos impulsiona a seguir em frente. Eu quero deixar um versículo para sua meditação, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que fala de um homem chamado Estevão, que diz assim: e Estevão, cheio de poder, ou melhor, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que eu vejo nessa palavra? Tiago, Estevão, ele era um diácono, tinha esse cargo de diácono da igreja, mas o seu coração pulsava por mais. Ele não negligenciou o seu diaconato, pelo contrário, ele era inteligente, ele era carismático, ele era cheio do Espírito Santo e ele era um homem idôneo. Então, na qualidade de diácono, ele fluía muito bem nesse cargo. Mas havia dentro de Estevão uma chama que o impulsionava a fluir não apenas naquelas funções institucionais, mas ele buscava mais. E um diácono operava sinais, prodígios e maravilhas. O que isso caracteriza na minha vida? Que ser cheio do Espírito Santo vai além de cumprir uma função eclesiástica. Ser cheio do Espírito Santo é realmente experimentar de sinais, prodígios e maravilhas. Hoje, ao longo desses anos, eu posso dizer que pessoas que eu ganhei para Jesus hoje são pastores. Pessoas que eu discipulei hoje fluem, inclusive em outros estados. Pessoas que eu profetizei sobre a vida delas estão fluindo até em outra nação. Quando Deus começa uma obra na sua vida, você não tem noção de onde Deus vai te levar e o que Deus vai fazer através da sua vida. Mas como Estevão, que realmente
impactou a sua geração. Eu fico muito feliz por saber que eu tenho impactado vidas. O interessante é que por causa do seu amor, da sua paixão, da sua entrega, Estevão foi morto a pedradas. E de repente, se você não for a fundo nessa história, a impressão que você vai ter é que a morte de Estevão configura uma derrota para a igreja. Pior que não. A morte de Estevão fazia parte de um propósito. Porque na morte de Estevão, a igreja avançou mais. Na morte de Estevão, o Senhor impactou o coração de um jovem chamado Saulo, que era um fariseu. E esse homem viveu uma das experiências mais brilhantes na sua vida. E ele se tornou, na sua época, um missionário, um apóstolo poderoso, que os seus escritos nos impacta até os dias de hoje. Quando você morre para você, para que na sua morte um propósito se cumpra, ou seja, morrer para sua carne, morrer para sua vontade. Quando você morre para você mesmo e através da sua morte um propósito se cumpre, você vai muito mais longe do que você imagina. Hoje eu percebo que eu estou na posição que eu estou, não é porque eu gosto de pastorear, apesar de amar pastorear, mas eu estou na posição que eu estou por causa de um propósito, por Ele. Porque se não fosse o Senhor, como o salmista Davi disse, eu já teria sido engolido. Se não fosse o Senhor, eu já teria sucumbido. O profeta Jeremias passa por uma crise no exercício do seu ministério profético e ele decide parar, ele decide se calar, ele decide não mais fluir. Mas ele diz que havia uma chama que fluía dentro do seu coração. E ele mesmo se questiona: como poderei eu deixar de falar desse nome? Como poderei eu deixar de ser boca profética? E essa história me resume. Uma vez eu ouvi uma frase numa preleção e a frase era mais ou menos assim: o meu chamado é maior que a minha vida. E eu quero dividir com você hoje essa alegria de ser pastor e de estar fluindo naquilo que Deus quer. Eu não vou dizer para você que eu estou fluindo em tudo que Deus quer para a minha vida, porque eu acredito que Deus tem mais para eu experimentar. Mas a minha oração é: Deus, não deixe a chama se apagar, não deixe os meus olhos embaçarem, não deixe eu me manter resistente. Faça com que eu seja flexível, para que o teu Espírito me mova. Faça com que as escamas caiam dos meus olhos, para que eu te enxergue e prossiga na tua direção. Se Deus te chamou para o ministério pastoral, não tenha medo. Se Deus te chamou para fluir em alguma área na igreja, não tenha medo. Porque na realidade, nós não somos capazes. É Ele que nos capacita. É óbvio que eu busquei trilhar ali uma cartilha. Fiz meu seminário, fiz formação teológica. A formação teológica, ela não forma pastores, mas ela te dá muita experiência, ela te dá muito saber para você errar menos, para você se equivocar menos. E quando você tem um saber sobre aquele saber, te dá um pouco mais de segurança. Então, se você precisa se preparar para fluir no seu ministério pastoral, pare de adiar, se prepare e se mantenha em aliança com a sua liderança. Porque não é você que se autoconsagra, é a igreja, é o ministério local aonde você está inserido que reconhece o seu ministério e te abençoa para você prosperar. Se há na minha vida uma gratidão, eu tenho muitas pessoas a agradecer. Mas se tem uma pessoa em especial que eu preciso agradecer, porque essa pessoa me deu a oportunidade de fluir no ministério pastoral. E esse homem se chama Bispo Wilson Teixeira. Durante muito tempo eu estive debaixo do pastoreio
e da cobertura espiritual desse grande homem de Deus até o ministério se emancipar, porque o estatuto nos dava essa legalidade. A nossa igreja não é fruto de uma rebelião, mas é fruto de uma trajetória idônea e comprometida com a palavra de Deus. Muito obrigado por você estar aqui me ouvindo e muito obrigado você que faz parte do Ministério Anatote. Hoje Deus tem nos feito expandir um pouco mais. Temos uma filial em Santíssimo, temos uma filial em Jardim Paraíso e estamos aí, à disposição do Espírito, para permitir que Ele sopre e nos leve para onde Ele quiser. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.